Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Em um momento, dois anciões estavam ambos dispostos a tomar Zhaofeng como seu discípulo. Mas o último queria o primeiro ancião. O primeiro ancião ficou onde estava e não disse nada. Zhaofeng foi pego de surpresa pelo mestre Haiyun. Se o ancião Shuel o aceitasse como discípulo, tudo bem, mas agora era problemático com o mestre Haiyun querendo aceitá-lo como discípulo também. Este último tinha um sorriso profundo no rosto e Zhaofeng entendeu imediatamente o que ele queria dizer. O mestre Haiyun estava dando a Zhaofeng uma chance de se juntar ao seu lado como com Bei Moi. Assim, ele esmagaria Lord Guanjun sob seus pés mais uma vez. Se este último soubesse disso, ele definitivamente cuspiria sangue devido à raiva. Ao mesmo tempo, ele estava forçando Zhaofeng a tomar uma decisão. Se Zhaofeng escolhesse o ancião Xue, isso significava que não haveria retorno. Eles seriam inimigos e o mestre Haiyun o suprimiria ou o eliminaria. Irmão Haiyun, você também está interessado em Zhaofeng? Se ele estiver disposto, ele pode ser seu discípulo. O ancião Xue fez uma pausa e começou a rir. Zhaofeng pensou merda. A situação não era boa. Naquela época, ele já tinha percebido tudo. O primeiro ancião não queria aceitar um discípulo por um certo motivo. O ancião Xue não foi sincero. O mestre Haiyun tinha alguns truques na manga. O ponto mais importante foi o número 2. O ancião Xue sugeriu levar Zhaofeng como discípulo para acalmar a atmosfera e quando o mestre Haiyun sugeriu que levaria Zhaofeng como discípulo, ele respondeu sem hesitação. Então, o ancião Xue não era confiável. Do ponto de vista dele ter aceitado San Yuanyao como discípulo, isso significava que ele olhava muito para o talento. Se eu me tornar um discípulo do ancião Xue e me tornar inimigo do mestre Haiyun, o primeiro pode não me proteger. Pelo contrário, ele pode até mesmo se livrar de mim para ter um bom relacionamento com o mestre Haiyun. Zhaofeng logo concluiu. O ancião Xue não era confiável e ele apenas sugeriu isso para agradar o primeiro ancião. Se ele tomasse o mestre Haiyun como seu mentor, ele seria como uma ovelha entrando na boca de um tigre. Zhaofeng logo decidiu. Mude um desejo em vez de tomar qualquer um deles como seu mestre. O primeiro ancião era alguém que não aceitava discípulos simplesmente e não prometia facilmente. Pessoas assim fariam tudo o que pudessem quando alguém fosse reconhecido por elas. Infelizmente. Zhaofeng suspirou em seu coração e fez sua escolha. Ele escolheu trocá-lo por outro desejo, em vez de tomar o ancião Xue ou o mestre Haiyun como seu mentor. Essa decisão deixou os outros discípulos atordoados. Quão grande honra era ter um ancião como seu mestre! Xu Ren, Xiao San e Lin Fan estavam todos arrependidos. Mas eles não eram Zhaofeng e não podiam escolher por ele. Os olhos do primeiro ancião brilharam e ele finalmente falou. Você renunciar a esse desejo está me forçando a voltar atrás da minha palavra. Mas eu jurei nunca mais aceitar um discípulo. Ouvindo isso, Zhaofeng finalmente entendeu. Não é de se espantar que o primeiro ancião tenha ficado em silêncio quando ouviu o desejo de Zhaofeng e tanto o ancião Xue quanto o mestre Haiyun tentaram agradá-lo. Mas não importava o quanto as pessoas ou os céus calculassem, Zhaofeng havia rejeitado ambos e preferia ter outro desejo. Isso significava que, não importava se o primeiro ancião concordasse ou não, ele voltaria atrás em sua palavra. Você deve concordar com algo se você se tornar meu discípulo. O primeiro ancião continuou. O que? Zhaofeng não sabia que a situação mudaria de repente. Desista da palma do vento relâmpago. O primeiro ancião disse uma palavra de cada vez. Zhaofeng ficou surpreso. Por que ele iria querer que Zhaofeng desistisse de vento relâmpago? Por que ele decidiu não aceitar mais discípulos? De repente, tudo fez sentido. Zhaofeng lembrou-se do que a irmã Yuan havia dito. Yang Ge tinha um amigo que havia treinado a palma do vento relâmpago, mas depois. De volta à reunião, Yang Ge alertou Zhaofeng. A vida é mais preciosa que a palma do vento e relâmpago. Poderia ser que Yang Ge fosse discípulo do primeiro ancião? E que seu amigo também era um, mas ele treinou a palma do vento relâmpago e morreu. Primeiro ancião, você é o mentor de Yang Ge? Zhaofeng perguntou cuidadosamente. Yang Ge ficou em segundo lugar entre os 10 discípulos principais, e no momento em que Zhaofeng falou, todos os que estavam por perto assentiram. O primeiro ancião ficou em silêncio e seus olhos ficaram turvos. Zhaofeng captou um tom de ódio e dor em seus olhos. Pode-se imaginar que a pessoa que treinou a palma do vento relâmpago era definitivamente um prodígio, mas ele faleceu devido a essa habilidade. Zhaofeng, o que é abrir mão de uma habilidade para se tornar discípulo do primeiro ancião? Neste momento, o velho Zan da divisão de missão do clã não resistiu em vir até ele e avisá-lo. Ele era, afinal, o professor de Zhaofeng. Desistir da palma do vento relâmpago? Os olhos de Zhaofeng estavam cheios de determinação. Como sua vontade poderia ser influenciada pelos outros? Zhaofeng nunca se arrependeu de escolher essa habilidade.
Durante o cultivo, ele sempre usaria seu olho esquerdo para escanear falhas e empurrar o perigo ao mínimo. Certa vez, ele analisou que a palma do vento relâmpago foi criada de forma grosseira, como se o criador ainda não a tivesse aperfeiçoado. Portanto, Alfeng não estava apenas treinando essa habilidade, ele estava aperfeiçoando e melhorando-a. Você não deve estar disposto. Você é muito parecido com Shenhe naquela época, ele tinha a mesma expressão que você naquela época e ele disse a mesma coisa, se eu não o aceitasse como meu discípulo, eu me arrependeria. O primeiro ancião olhou complexamente para Zhao Feng, como se ele fosse outra pessoa. Ancião! Eu também prometo o que ele disse antes. O que ele não conseguiu terminar, eu farei. Uma onda de confiança surgiu de Zhao Feng. Arrogante! Mentiras! No segundo em que as palavras saíram de sua boca, as pessoas próximas começaram a gritar. Até as sobrancelhas dos dois anciões se ergueram. Alguns estavam preocupados que Zhao Feng fosse levado pela raiva do primeiro ancião, mas ele não estava nem um pouco preocupado. Porque naquele momento ele se tornou o substituto perfeito para o discípulo mais querido do primeiro ancião. Você tem alguns pontos que são diferentes dos dele. O primeiro ancião inspecionou Zhao Feng e riu. O coração de Zhao Feng pulou uma batida. O primeiro ancião poderia ver que ele estava usando as emoções do último. Você é igual a ele, confiante a tal ponto que poderia ser considerado arrogante. Há uma diferença, você é calmo. O primeiro ancião olhou para Zhao Feng por um longo tempo antes de falar. Calma. Essa foi a principal mudança de Zhao Feng desde que o misterioso olho esquerdo se fundiu com ele. Não importa o quanto ele alcançasse, ele nunca se perderia no poder. A arrogância que ele demonstrou antes era para atingir seu objetivo. Zhao Feng olhou para o primeiro ancião e este tinha emoções extremamente complexas enquanto lutava para escolher. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro. Já que você não quer desistir da palma do vento relâmpago, eu só posso aceitá-lo como um discípulo externo meu. Claro, se você não estiver disposto, você pode aceitar outros anciões como seu mentor também ou você pode mudar seu desejo. Eu fiz o máximo que pude. O máximo que pude. Zhao Feng entendeu como o primeiro ancião se sentiu. Seu discípulo favorito havia morrido devido ao aprendizado da palma do vento relâmpago e ele havia jurado nunca mais aceitar outro discípulo. No entanto, ele havia prometido um desejo a Zhao Feng e o desejo deste não era inaceitável. Portanto, o primeiro ancião recuou e disse a Zhao Feng que se ele desistisse da palma do vento relâmpago, ele tomaria Zhao Feng como discípulo. Como ele estaria disposto a ver a mesma situação acontecer novamente? Mas o problema era que Zhao Feng era muito parecido com seu discípulo anterior. Depois de lutar por um longo tempo, o primeiro ancião só podia prometer aceitar Zhao Feng como um discípulo externo. A diferença entre os discípulos externos e os principais era enorme. O primeiro era mestre-discípulo em nome e mesmo que o discípulo pecasse gravemente, isso não afetaria o mestre. Discípulo cumprimenta o mestre. Sem hesitar, Zhao Feng se curvou, mas foi interrompido pelo primeiro ancião. Somente os discípulos principais precisam ser tão respeitosos. O primeiro ancião não queria colocar muitas emoções em Zhao Feng, porque este havia treinado a palma do vento relâmpago que era como uma bomba. Zhao Feng sorriu levemente e ele só tinha uma razão para querer o primeiro ancião como seu mestre, ele tinha uma sólida formação. Do seu ponto de vista, um discípulo externo do primeiro ancião era melhor do que um discípulo principal do ancião Xue. Primeiro, o primeiro ancião tinha uma alta autoridade e não tinha muitos discípulos. Além disso, muitos não ousavam nem tocar em seus discípulos externos. Segundo, o primeiro ancião era confiável. Mesmo que Zhao Feng fosse um discípulo externo, ele ainda protegeria o último. Depois de se tornar discípulo dos anciões, Zhao Feng pôde sentir os olhares invejosos dos outros discípulos próximos. Mesmo que ele fosse apenas um discípulo externo do primeiro ancião, isso ainda deixava os outros com inveja. O ancião não tinha muitos discípulos e Zhao Feng era o único discípulo além de Yang Gan. Além disso, a autoridade do primeiro ancião era muito maior do que a dos outros anciões e o mestre do clã até o respeitava. Não acredito que esse pirralho conseguiu. O mestre Haiyun fez uma breve pausa enquanto suas sobrancelhas se franziam e ele sentiu que isso se tornaria muito mais problemático. A posição do primeiro ancião era única no clã, embora Zhao Feng fosse apenas um discípulo externo, seu tratamento não seria pior do que o dos discípulos principais de outros anciões. Neste momento, o coração de Zhao Feng relaxou. Ele havia alcançado o segundo objetivo estabelecido pelo Lord Guanjun. Torne-se um discípulo inteno. Encontre uma base sólida. Sua história não era apenas forte, isso podia ser visto nos olhos cautelosos de Yuan Shi e Quan Shen. Pelos próximos dias, o clã Lua Quebrada procurou milhares de quilômetros ao redor da família Xing para encontrar o cadáver de Sangue Protetor, mas não adiantou. Este último estava gravemente ferido e não deveria ser capaz de correr mais do que algumas centenas de quilômetros. Mas ninguém sequer viu sua sombra, mesmo que os anciões tenham sido enviados.
O clã Lua Quebrada não sabia que Zhaofeng tinha de 50 a 60% de chance de encontrar vestígios do cadáver. Mas infelizmente, todos os objetivos de Zhaofeng foram alcançados. Ele estava em evidência há muito tempo e era hora de se tornar discreto, absorver tudo o que tinha e cultivar. Durante 1 mês e meio, o clã Lua Quebrada vasculhou a área da família Xing, mas não havia sinal do cadáver. A área de busca aumentou aos poucos, mas as chances de encontrá-lo diminuíram. Os 3 anciãos finalmente foram embora, um por um, e mais da metade dos discípulos também foi embora. Zhaofeng também estava no grupo que retornou ao clã Lua Quebrada. 3 dias depois, os membros de elite do clã partiram. Um som estranho podia ser ouvido debaixo de um túmulo na propriedade da família Xing. Se alguém observasse a área de cima, veria uma cena estranha. O sangue dos cadáveres tinha afundado no solo e formado um caminho estranho, que se encontrava no final. Esses cadáveres eram todos aqueles que morreram na família Xing, embora tivessem sido queimados até as cinzas, seu sangue já havia caído no solo. Sendo uma das maiores famílias, o cultivo médio de um homem adulto estava pelo menos no 2º nível do reino consolidado ou superior. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro. A matriz de coleta de essências da peste sanguínea foi criado há alguns meses, estava nos meus planos ser descoberto pelo clã. Um cadáver de sangue listrado prateado levantou-se do chão. Sendo um cadáver de sangue protetor, ele viveu por centenas de anos e excedeu os limites de um humano e se tornou um meio-morto. Portanto, sua expectativa de vida também era várias vezes maior do que a de outros no reino espiritual verdadeiro. Depois de ver o sol novamente, a aura dos cadáveres sangrentos listrados prateados ficou muito mais forte do que antes e eles recuperaram sua força de volta ao 5º céu do reino ascensionado. O cadáver sangrento listrado prateado sorriu maliciosamente e lambeu os lábios. Em seu plano, ele já sabia que o clã iria procurá-lo, mas o único problema era Zhaofeng. Quanto mais ele pensava em como tinha dado todos os seus bens para aquele pirralho, mais irritado ele ficava. No entanto, ele não sabia que também tinha caminhado perto das portas da morte. Zhaofeng se tornou extremamente discreto após receber sua recompensa e não usou seu olho esquerdo ao procurar. Ou então Zhaofeng seria capaz de encontrar uma matriz de coleta de essências da peste sanguínea no solo. Alguns dias depois, o grupo de elites retornou à Montanha da Lua Celeste. De longe, Zhaofeng podia ver o Palácio da Crista flutuante em meio aos relâmpagos. Ainda faltam 2 meses para o início do julgamento da Crista flutuante. Alguns dos discípulos olharam para o Palácio Azul com expectativa. A data do Palácio da Crista flutuante estava se aproximando e este julgamento era um ponto de virada para os discípulos que não tinham uma base forte. Se eles agarrassem bem esta chance, eles poderiam mudar seu destino. Devo entrar no teste da Crista flutuante. A decisão de Zhaofeng não pôde ser influenciada. O exame do clã, que acontecia a cada 5 anos, assim como o julgamento da Crista flutuante, que acontecia a cada 5 anos, eram ambos extremamente importantes. Se alguém perdesse algum deles, seria deixado para trás e 5 anos era muito tempo para Zhaofeng. Desde que Zhaofeng se fundiu com o misterioso olho esquerdo, seu caminho foi grandioso. Entrou no Palácio Guanjun depois de alguns meses na família Zhao e entrou no clã depois de alguns meses no Palácio Guanjun. Depois de alguns meses neste clã, ele atingiu esse patamar. 1 ano atrás, ele tinha apenas 13 anos, nem mesmo 14 na família Zhao. 1 ano depois, ele entrou com sucesso no clã com apenas 14 anos de idade. O destino de um mudou assim. Ou então, Zhaofeng não seria capaz de alcançar o 2º céu do reino ascensionado do 1º posto do reino da consolidação em 1 ano. Seu cultivo pode ser comparado com os prodígios dos clãs. Após retornar, Zhaofeng se separou de Lin Fan e companhia. Lin Fan foi o último a sair. Irmão Zhao, você não só me salvou muitas vezes nesta missão, como também me deu tais recompensas. Tal gratidão será retribuída. Mandando Lin Fan embora com o olhar, Zhaofeng ficou pensando profundamente. Ele não tinha muitos amigos no clã e Nan Gongfen e Age Qinshan não eram fortes. Foi Lin Fan quem acordou antes de Xiao San Shuren, o que significa que ele tinha uma vontade forte. Os dois trabalharam muito bem juntos também. Quando Zhaofeng desapareceu misteriosamente, apenas Lin Fan questionou Huang Yu. Lin Fan não sabia que esse pensamento de Zhaofeng mudou seu destino. Num piscar de olhos, meio mês se passou e o clã Lua Quebrada se estabeleceu. A notícia de encontrar uma fortaleza da Lua Escarlate se espalhou para os outros 12 clãs e todos eles discutiram o que fazer. Claro, isso não tinha mais nada a ver com Zhaofeng. A primeira coisa que ele fez foi comprar recursos de cultivo com seus pontos de contribuição e pedras de cristal primordial para aumentar seu cultivo. Após atingir o 10º nível da técnica da parede de prata, a velocidade de progressão diminuiu drasticamente, como a velocidade de um caracol. O 11º nível era o mais alto e era possível obter um corpo perfeito. Pela descrição, quando alguém alcançava o 11º nível, ele podia enfrentar cultivadores no 3º céu do reino ascensionado apenas com seu corpo.
Zhao Feng pensou que precisava gastar de 100 a 200 pedras de cristal primordial abaixo do padrão para conseguir isso. Mas depois de gastar quase 1000 pedras de cristal primordial, o objetivo ainda não foi alcançado. Gastar quase 1000 pedras de cristal primordial e milhares de pontos de contribuição só levou ao pico do 10º nível, meio passo do 11º. Zhao Feng suspirou e não conseguia acreditar que depois de usar tantos recursos preciosos, a progressão de sua técnica de fortalecimento corporal ainda era lenta. Não havia muitos cultivadores que focavam no fortalecimento corporal porque era muito difícil. Ainda tenho cerca de 22.000 pedras de cristal primal abaixo do padrão. Devo conseguir ter sucesso se gastar mais 500. Zhao Feng calculou. Ele conseguiu uma recompensa decente na missão da última vez, mas as pedras de cristal primordial precisavam ser usadas com sabedoria, especialmente porque o teste da crista flutuante estava chegando. Se ele comprasse os materiais e criasse as pílulas ele mesmo, Zhao Feng poderia economizar muitas pedras de cristal primal. Mas cada segundo agora era precioso. O julgamento da crista flutuante foi o mais importante. Ele não se arrependeu de gastar essas pedras de cristal primárias. Alguns dias depois, a técnica da parede de prata de Zhao Feng finalmente atingiu o 11º nível. Para conseguir isso, ele gastou cerca de 2.000 pedras de cristal primordial de qualidade inferior, o que equivale a cerca de 20 pedras de cristal primordial de baixa qualidade. Claro, o aumento de força também foi ótimo. Corpo perfeito. Zhao Feng sentou-se de pernas cruzadas no chão e circulou sua técnica de fortalecimento corporal. Instantaneamente, uma fina camada de prata apareceu em seu corpo, o que enviou uma aura densa. Ele foi capaz de lutar contra aqueles no terceiro céu do reino ascensionado apenas com seu corpo. Sua defesa também era aterrorizante, ele poderia ser jogado no fogo e ficaria ileso em um curto espaço de tempo. Enquanto Zhao Feng treinava sua técnica de fortalecimento corporal, ele também estava trabalhando em sua técnica do Deus do Vento Celestial, a habilidade mortal de nível alto. Ele a treinou até o 4º nível de 6 e quanto mais alto nível que se alcançava, mais pura era sua força verdadeira. Após atingir o 4º nível, a pureza era comparável àquela do 4º céu do reino ascensionado, mas faltava em quantidade. Era difícil imaginar que a força verdadeira de Zhao Feng fosse tão pura quanto a daqueles que estavam no 4º céu do reino ascensionado. No mês passado, tanto a técnica da parede de prata quanto a técnica do Deus do Vento Celestial aumentaram constantemente e foi a palma do vento relâmpago que progrediu lentamente. A palma do vento relâmpago também foi dividida em 6 níveis e Zhao Feng permaneceu no 3º, a apenas meio passo do 4º. Quando eu alcanço o 4º nível, meus ataques podem anestesiar o inimigo. Zhao Feng ansiava por atingir esse nível, mas do 4º nível em diante, o relâmpago era a parte mais importante e Zhao Feng não havia interpretado muito o relâmpago. Havia outro motivo, a palma do vento relâmpago era muito áspera, então Zhao Feng cuidadosamente tentou melhorá-la com seu olho esquerdo. Claro, sua palma do vento relâmpago estava no pico do 3º nível e poderia atingir o 4º nível a qualquer momento. O tempo passou rápido e faltava apenas um mês para o julgamento da crista flutuante. Zhao Feng sentiu que seu fortalecimento corporal, cultivo e artes marciais haviam chegado a um ponto crítico. A técnica da parede de prata atingiu seus limites. Será que consigo pôr as mãos na técnica da parede de ouro de 9 torções? Pensou Zhao Feng. De acordo com o que ele sabia, a técnica da parede de ouro de 9 torções era uma habilidade mortal de nível máximo muito valorizada pelo clã. Zhao Feng tinha 50.000 pontos de contribuição disponíveis e uma habilidade mortal de nível intermediário precisava de 5.000. Portanto, Zhao Feng decidiu perguntar ao primeiro ancião. Em nome, o primeiro ancião era seu mestre. Mas, na realidade, este último nem sequer havia falado com Zhao Feng. Normalmente, o primeiro ancião ligava para Yang Gan para contar tudo a Zhao Feng. Hoje, o primeiro ancião estava dando dicas para Yang Gan e Zhao Feng chegou logo. Técnica da parede de ouro de 9 torções. As sobrancelhas dos primeiros anciões se ergueram. Irmão Zhao, a técnica da parede de ouro de 9 torções é uma habilidade mortal de nível máximo, você não acha que está sendo muito precipitado? Yang Gan sorriu e balançou a cabeça. Zhao Feng era muito precipitado, mesmo um discípulo essencial como ele não tinha o direito de aprender. Vendo as reações do primeiro ancião e de Yang Gan, Zhao Feng acrescentou. Discípulo significa usar pontos de contribuição para trocar pela habilidade. No clã, pontos de contribuição podiam ser trocados por habilidades mortais de alta classe. Seus pontos não são o suficiente para trocá-lo. Além disso, mesmo se você tivesse o suficiente, você não pode. Primeiro ancião balançou a cabeça. Zhao Feng fez uma pausa e Yang Gan explicou. É preciso ter 200.000 pontos para uma habilidade mortal de nível máximo e eles devem estar no 6º céu do reino ascensionado ou superior. 200.000 pontos. 6º céu do reino ascensionado. O coração de Zhao Feng gelou e ele sabia que não havia nada que pudesse fazer. Ele não havia atingido nenhum dos requisitos. Pelo contrário, ele estava longe de ambos.
Ele nunca teria pensado que os requisitos para habilidades mortais de nível máximo fossem tão altos. Irmão Sal, habilidades mortais de nível máximo não são algo que você pode tocar. Especialmente a técnica da parede de ouro de 9 torções, até mesmo os anciões acham difícil treiná-la para o nível mais alto. Yiggan suspirou enquanto falava até aqui. O desejo de Zhaofeng era muito alto. Yiggan nunca tinha ouvido falar de alguém no segundo céu do reino ascensionado pedindo uma habilidade mortal de nível máximo. Somente os anciões do clã Lua Quebrada conseguiam aprender algumas. Quanto às habilidades espirituais, os anciãos podem nem mesmo ser capazes de compreendê-las. Por que você está escolhendo a técnica da parede de ouro de 9 torções? O caminho do fortalecimento do corpo é difícil e você já fez uma base sólida ao entrar no reino ascensionado com seu corpo. Por que não gastar mais tempo com seu forte? Como sua força mental? Os olhos do primeiro ancião brilharam quando ele olhou para Zhaofeng. Este último entrou em pensamentos profundos quando ouviu isso e, de repente, percebeu que as palavras do primeiro ancião eram lógicas. Por que continuar escolhendo o fortalecimento corporal? E escolher a técnica da parede de ouro de 9 torções, que está tão distante? As 9 fileiras do reino consolidado eram a fundação. Naquela época, Zhaofeng havia entrado no reino ascensionado com seu corpo, o que tornou sua fundação muito sólida. Mas a questão era que agora que ele havia entrado no reino ascensionado, ele não precisava escolher o fortalecimento corporal ou a técnica da parede de ouro de 9 torções. Além disso, os olhos do primeiro ancião eram aguçados e ele descobriu que Zhaofeng tinha uma forte energia mental que se originava de seu olho esquerdo. Zhaofeng só conhecia um pico de força mental e não sabia como usar esse tesouro corretamente. Depois de pensar um pouco, Zhaofeng tomou sua decisão. O que você acha? Os olhos dos primeiros anciãos se estreitaram. O mestre está certo. Eu não deveria continuar me concentrando no fortalecimento do corpo, talvez não seja o melhor caminho para mim. Zhaofeng assentiu com a cabeça. Embora sua linhagem sanguínea tornasse mais fácil para ele absorver energia, o caminho do fortalecimento corporal não era suave. Vendo Zhaofeng entender tão facilmente, o primeiro ancião ficou um pouco surpreso e pensou. A compreensão e o entendimento desse pirralho são bons e ele não parece o tipo de pessoa que se apega a tudo. Então por que ele não desistiu da palma do vento relâmpago? Infelizmente, cheguei aos limites da técnica da parede de prata. Zhaofeng suspirou com pesar. Uma fina camada prateada apareceu em seu corpo, o que fez Zhaofeng parecer uma estátua de gelo. Este foi o 11º nível da técnica da parede de prata. Corpo de perfeição. O que? O primeiro ancião e Yiggan ficaram chocados. Eles nunca teriam pensado que Zhaofeng havia alcançado um nível tão alto de fortalecimento corporal. Apenas seus músculos sozinhos poderiam afastar cultivadores no terceiro céu do reino ascensionado. O irmão Zhao definitivamente tem uma chance de lutar por uma das vagas do julgamento da crista flutuante agora. Yiggan ficou extremamente surpreso. Não era que ninguém tivesse treinado seus corpos para o mais alto nível de uma habilidade mortal, mas os números eram extremamente baixos. No entanto, nenhum deles era tão jovem quanto Zhaofeng. Quem disse que o forte dele não é fortalecer o corpo? As sobrancelhas do primeiro ancião se contraíram levemente. Ao mesmo tempo, ele admirou a determinação de Zhaofeng. Se fosse alguém que tivesse treinado seus corpos a um nível tão alto, eles desistiriam tão facilmente? Até ele estava um pouco arrependido de ter dito isso agora. Talvez Zhaofeng realmente fosse talentoso em fortalecimento corporal. Pensando até aqui, o primeiro ancião riu novamente. Não é como se não houvesse chance alguma. Mesmo que seu cultivo e pontos de contribuição não sejam suficientes, você ainda pode obter a técnica da parede de ouro de 9 torções. Mestre, por favor, fale. O coração de Zhaofeng deu um pulo. Julgamento da crista flutuante. O primeiro ancião disse uma palavra de cada vez. Julgamento da crista flutuante? Yiggan trocou olhares com Zhaofeng. O julgamento da crista flutuante é um grande ponto de virada. Com poder suficiente, pode-se obter habilidades mortais de nível máximo e até armas e habilidades espirituais. O primeiro ancião sorriu fracamente. Os queixos de Zhaofeng e Yiggan caíram. O que havia de tão misterioso sobre este palácio da crista flutuante? Como ele tinha habilidades espirituais? Se você obtiver outra habilidade mortal de nível máximo do palácio, você pode trocá-la pela técnica da parede de ouro de 9 torções. O primeiro ancião explicou. Zhaofeng entendeu o que ele quis dizer. Até os anciões estavam esperando as recompensas lá dentro, mas havia restrições quanto à idade e ao cultivo. Há outro ponto-chave. Se você tem um talento muito alto em uma determinada área, você pode receber uma herança. O primeiro ancião riu novamente. Ao ouvir isso, o batimento cardíaco de Zhaofeng acelerou e até mesmo Yiggan tinha desejo em seu rosto. Zhaofeng finalmente sabia por que o julgamento da crista flutuante era tão importante agora.
Obrigado, mestre, o discípulo irá embora agora. Zhao Feng não ficou por muito tempo e logo partiu, deixando para trás o primeiro ancião e Yiggan. Com seu desempenho na caverna demoníaca da Lua Escarlate e seu nível de fortalecimento corporal, ele deve ser capaz de participar do julgamento da crista flutuante. O primeiro ancião murmurou. Mestre, você quer que eu o ajude no julgamento? Yang Gan perguntou de repente. Ele não sabia o que o mestre tinha em mente para este discípulo. Não. O primeiro ancião foi decisivo. O julgamento da crista flutuante é extremamente importante para você e só se pode comparecer uma vez. Dos discípulos que vão, você é o mais forte, então deve aproveitar bem essa chance. O discípulo entende. Yang Gan soltou um suspiro em seu coração. Parecia que sua posição no coração do mestre era inabalável e não poderia ser movida por um discípulo externo. Além disso, alguém que treinasse a palma do vento relâmpago poderia morrer a qualquer momento, então não havia sentido em colocar muito sentimento em Zhao Feng. Mandando embora Yang Gan com os olhos, o primeiro ancião murmurou para si mesmo. Não acredito que Zhao Feng tenha tanta determinação para desistir rapidamente do fortalecimento corporal, ele parece uma pessoa calma e de cabeça fria. Então por que ele não desistiu da palma do vento relâmpago? Depois de deixar o lugar do primeiro ancião, Zhao Feng entendeu que já havia construído uma base sólida e não precisava trabalhar no fortalecimento corporal por enquanto. De uma nova perspectiva, ele deveria andar no caminho que fosse mais adequado para ele, porque essa era a decisão mais lógica. Portanto, ele não precisava se forçar a treinar a técnica da parede de ouro de 9 torções. O caminho do fortalecimento corporal é lento e gasta muitos recursos, o que diminuiria muito minha velocidade de cultivo. Quanto mais Zhao Feng pensava, mais razão ele via. Além disso, até mesmo o primeiro ancião, como um estranho, viu que Zhao Feng tinha uma força mental anormal. Nos próximos dias, Zhao Feng se preparou totalmente para o julgamento da crista flutuante, bem como para os locais de participação. Havia apenas 10 pessoas que poderiam ir, então a competição seria extremamente acirrada e muitos estariam no terceiro céu do reino ascensionado. Não era só Zhao Feng que estava trabalhando duro, os outros discípulos internos também estavam trabalhando duro. Lin Fan às vezes vinha treinar com Zhao Feng. Desde que completaram a missão anterior, Lin Fan usou a generosa recompensa para se ajudar a alcançar o segundo céu e derrotou Shu Ren facilmente alguns dias atrás. Era preciso saber que Shu Ren, que havia alcançado o terceiro céu há meio mês, não era páreo para Lin Fan. O talento de Lin Fan não era alto, mas ele era como Zhao Feng. Ambos tinham integridade e imenso poder de batalha, o que os permitia lutar contra outros que eram de classificação mais alta do que eles. Zhao Feng e Lin Fan começaram a trocar golpes em seus pátios. Manual da espada onda reversa. Lin Fan agarrou uma espada simples e antiga e a golpeou como se estivesse cortando ondas de água. Habilidade mortal de alto nível, não acredito que você aprendeu tão rápido. Zhao Feng riu levemente e usou sua palma do vento relâmpago, que empurrou Lin Fan para trás. Este último não só tinha uma habilidade de espada mortal de nível alto, como também tinha uma arma mortal de nível baixo e Zhao Feng precisava de 70% de sua força para derrotar Lin Fan em 20 ou mais movimentos. Era preciso saber que outros cultivadores no segundo céu do reino ascensionado não durariam nem alguns movimentos, mesmo que Zhao Feng usasse apenas 70% de sua força. Obrigado, irmão Zhao, por me dar essa habilidade com a espada, mas mesmo assim ainda não sou páreo para você. Lin Fan estava grato e um pouco amargo ao mesmo tempo. Embora ele tivesse recebido muitas pedras de cristal primordial e pontos de contribuição, eles ainda não eram suficientes para uma habilidade mortal de nível alto. Zhao Feng pensou que Lin Fan era confiável, então ele deu o manual da espada onda reversa que ele havia obtido no edifício oco e ninguém suspeitaria devido à enorme recompensa que eles receberam. Zhao Feng, sua força está próxima do quarto céu do reino ascensionado e definitivamente não há problema em você conseguir uma vaga. Mas por que não compra uma arma para aumentar sua força? Lin Fan sugeriu. Arma? O coração de Zhao Feng se comoveu, porque seu arco escada dourada não era mais adequado para ele. Além disso, o julgamento da crista flutuante estava chegando, então ele deveria obter uma arma para aumentar sua força geral. Pensando até aqui, Zhao Feng caminhou em direção à divisão de missão do clã. Divisão de missão do clã. Zhao Feng viu o vice-chefe Zhang e imediatamente lhe contou seu propósito. Posso te dar 20% de desconto aqui. O velho Zhang riu. 20% de desconto? Os olhos de Zhao Feng ficaram arregalados por causa do seu sorriso. 20% de desconto não era algo que qualquer um pudesse conseguir. Logo, o velho Zhang levou Zhao Feng ao salão de armas. Todos os ferreiros trabalhavam na divisão de missão do clã e havia certas zonas para troca. As linhas de armas de todos os tipos, brilhantes, reluzentes, afiadas. Elas fizeram os olhos de Zhao Feng ficarem turvos. Fim dos capítulos do 157 ao 159. É isso pessoal, se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe.
Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!